Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso canal, onde nós então nos encontramos por aqui para poder partilhar e refletir sobre a palavra de Deus. Hoje, na segunda-feira, dia 10 de outubro de 2022, estamos vivenciando a 28ª semana do Tempo Comum. E a liturgia propõe para a nossa reflexão nesse dia de hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, acorrendo as multidões em grande número, Jesus começou a dizer: Essa geração é uma geração perversa. Busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. De fato, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará juntamente com essa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, pois eles mostraram arrependimento com a pregação de Jonas, e aqui está quem é mais do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, caminhamos então no nosso ano litúrgico e temos a oportunidade de poder então aprender com os ensinamentos de Jesus. De maneira especial, nesse dia de hoje, nós somos então chamados a poder refletir sobre a questão da fé. Como que é a nossa fé? E é muito interessante porque muitos, né, e até mesmo alguns dizem que vivemos um tempo difícil, até mesmo com relação à fé, porque nós temos então várias igrejas, né, cristãs e outras denominações também, que se intitulam igrejas cristãs, seguidoras de Cristo, seguidoras de Deus, enfim, seguidor daquilo que ela acredita. Mas olhando para a relação, ou seja, o relacionamento das pessoas, as atitudes da pessoa, nós vamos percebendo que isso está muito distante. Tudo isso por quê? Ora, as pessoas infelizmente buscam a fé só no momento de necessidade da sua vida. Não deixam que essa fé, então, ela transborde no seu ser, que ela possa, então, ali guiar toda a sua vida, toda a sua estrutura, todo o seu conhecimento, toda a sua busca. Muitas pessoas, então, deixam-se levar pelo modismo, por aquilo que a sociedade hoje, então, ela dita. E aí nós vamos, então, enxergando, né, um verdadeiro supermercado da fé, com o perdão da palavra. Mas a gente não pode ser hipócrita a tal ponto de poder, então, nos omitir diante dessa realidade. Mas está acontecendo, porque várias igrejas vão então, de acordo com a necessidade das pessoas, vão lançando então uma oferta, uma oferenda para as pessoas para atrair cada vez mais. Ou seja, por que estou dizendo tudo isso? Porque o evangelho, a qual nós então acabamos de ouvir, nos fala sobre a questão da fé, que a nossa fé não pode então ser vivida através de sinais, milagres, prodígios. A maneira de nós então, enquanto cristãos, se relacionarmos com Deus, fazer a experiência de Deus, nós vamos percebendo que Deus age através das pequenas coisas, nas entrelinhas da história. É assim que Deus age. E muitas vezes nós então, né, somos condicionados a acreditar que tudo aquilo que Deus realiza são coisas mirabolantes, né? São coisas enormes. E não é assim, Deus age na pequenez. Porque nós somos pequenos. É assim que ele espera, então, encontrar pessoas que possam enxergar isso. Mas para isso nós precisamos, então, limpar as lentes da fé, para que nós possamos, então, ver não somente sinais, milagres, prodígios, mas que nós possamos, então, enxergar com as lentes da fé e ver Deus agir no tempo oportuno. Pode ser que demore, sim, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Mas o que nós não podemos, então, permitir é que a nossa fé seja conduzida, guiada por sinais, prodígios, como muitos, infelizmente, realizam nos dias de hoje. Porque se assim for, meus queridos amados irmãos, nós saímos do âmbito da fé. Por quê? Quando, de fato, nós temos algo, uma realidade palpável que
ali pode ser comprovada cientificamente, ela sai do âmbito da experiência e, ou melhor dizendo, né, ela sai do âmbito da fé e entra no âmbito da experiência, que então ali atesta, diz que isso acontece, e nós saímos desse âmbito tão precioso a qual todos nós, enquanto seres humanos, temos na vida, que é o âmbito da fé. Então, meus queridos amados irmãos, caminhando dessa forma, nós vamos então enxergando Deus nas pequeninas coisas. É num sorriso, é num abraço, é num bom dia, boa tarde, é ali numa palavra com o irmão que narra para nós algo que, de fato, nós não precisamos de nada que certifique, mas nós acreditamos que Deus age na vida dele e assim também pode agir na minha vida, com os testemunhos dos irmãos. Porque nós somos, meus queridos amados irmãos, a primeira leitura de hoje, então, faz um paralelo entre, então, os filhos de Abraão, o nosso pai da fé. Ora, Abraão teve um filho da escrava Agar e teve também um filho, né, da sua esposa Sara. E ali então, Paulo vai fazer essa análise para mostrar para nós que um é filho então da promessa, no caso é o filho gerado por Sara, né, que é Israel, e o outro então ele é fruto da carne, ou seja, foi através da carne, não houve uma promessa de Deus que deu ali descendência ao filho então de Abraão com Agar. E aí nós podemos traçar também esse paralelo na nossa vida e nos questionarmos: nós somos filhos de quem? Da carne ou do Espírito? Ou da promessa de Deus? Porque cada um de nós seguimos aquilo que nós achamos melhor, fazemos a nossa experiência de fé e ela deve ser traduzida em atitudes concretas. Mas eu estou vivendo segundo a carne ou segundo a promessa de Deus? Portanto, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então refletir sobre a realidade da nossa fé, que seja uma fé madura, uma fé então sensível às pequenas coisas que Deus age e que nós não precisemos então de sinais que nos apontam para Deus, que nos ajudem a enxergar Deus, mas que a nossa experiência, a nossa intimidade, a nossa confiança em Deus, ela então possa fazer-nos crescer nessa fé, para que assim possamos então, como o salmista de hoje nos convida a rezar, bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Ou seja, Deus é bendito quando nós de fato deixamos que a nossa vida seja conduzida por Ele, agimos de acordo com a vontade de Deus. Aí Deus vai sendo bendito através das nossas ações, atitudes e principalmente do nosso testemunho. Que Maria Santíssima, nossa mãe, interceda por nós, nos ajude a podermos então colocar em prática toda a riqueza da palavra do seu Filho Jesus, para que assim possamos ser sinal do amor de Deus para tantos irmãos e irmãs. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha em nosso canal. Ajude a divulgar, a evangelizar, compartilhe esse vídeo. Vamos fazer com que a palavra de Deus alcance os corações necessitados que estão à nossa volta. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero você.